Adriana por está isso que você prestes terminou a com ele. fazer Pilar Brandão sentir pela A pena de primeira 12 vez anos de o reclusão, gosto amargo de a ser perder cumprida tudo. em regime inicial Depois fechado. de Essa anos menina, vivendo desde marcada bebê, me por deu uma problema. armação Ficava cruel, mamando no meu depois de peito e carregar uma mordia. culpa que nunca foi Mordia. sua, e de ver a Eu família tenho Brandão meios e transformar recursos sua pra dor em acabar com a sua vantagem, vida, fazendo ela com que você finalmente volte pra encontra prisão uma onde brecha você para nunca devia virar ter o jogo. saído. E o mais chocante é que essa brecha não vem de um aliado esperado, mas de Brigitte, a própria filha da mulher que destruiu sua vida. Nos próximos acontecimentos de A Nobreza do Amor, a vingança de Adriana começa de forma silenciosa, mas promete terminar diante de todos, com Pilar sendo expulsa do apartamento como uma intrusa no império que sempre acreditou controlar. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Brigitte está mesmo do lado de Adriana? Ou essa aproximação ainda pode esconder uma armadilha? Tudo começa quando Brigitte aparece na casa de Adriana. Otoniel, ao vê-la diante da porta, sente o sangue ferver. Para ele, aquela jovem carrega o sobrenome da família que arrancou anos da vida de sua neta. E sua primeira reação é impedir que ela entre. Com os braços cruzados e o olhar tomado por desprezo, ele dispara sem medir palavras. O que a filha daquela cobra da Pilar quer aqui na minha casa? Eu não vou permitir que ninguém da sua família chegue perto da minha neta outra vez. Brigitte tenta manter a calma. Ela sabe que a desconfiança de Otoniel é justa. Sabe que qualquer pessoa ligada a Pilar seria recebida como ameaça. Mas insiste que não veio provocar confusão. Pelo contrário, ela afirma que está ali para ajudar Adriana a dar o troco na família Brandão. Essa declaração deixa Otoniel ainda mais indignado. Para ele, aquilo só pode ser uma piada cruel, mais uma tentativa de enganar Adriana e puxá-la de volta para o pesadelo do qual acabou de sair. É nesse momento que Adriana aparece. Confusa com a discussão, ela encara Brigitte e exige uma explicação. A dor ainda está viva em sua memória. 6 anos foram arrancados de sua vida por causa da armação de Pilar, e agora, a filha da própria inimiga surge em sua porta como se pudesse simplesmente pedir confiança. Se você veio me ameaçar a mando da sua mãe, perdeu seu tempo. Eu não tenho mais medo de vocês. Mas Brigitte não recua. Ela olha para Adriana e para Otoniel com firmeza, garantindo que não é igual à mãe. Diz que acredita na inocência de Adriana, que sabe que ela não tirou a vida de Arthur e que está disposta a se voltar contra Pilar. Otoniel continua desconfiado, mas Adriana percebe algo diferente no olhar da jovem. Talvez seja revolta, talvez seja culpa, talvez seja a primeira rachadura dentro da própria família Brandão. Brigitte, então, revela seu verdadeiro objetivo. Quer fazer Pilar perder a herança e derrubar de vez a pose de mulher intocável. Segundo ela, existe um caminho para isso, mas será preciso abrir o cofre de Arthur. Lá dentro, Pilar guardou documentos, fotos e provas capazes de expor segredos que ela jamais deixaria vir à tona. Otoniel se assusta. A ideia é perigosa demais. Se Adriana entrar nesse jogo, estará colocando um alvo ainda maior nas costas. Mas Adriana, tomada por uma sede de justiça que já não consegue conter, surpreende Brigitte com uma revelação. Ela sabe a senha do cofre. Arthur lhe passou a combinação antes de tudo desmoronar, com uma forma de proteção caso algum membro da família tentasse agir contra eles. Eu guardei cada número na memória, Brigitte. Era o meu trunfo. E agora chegou a hora de usar. Otoniel tenta alertá-la mais uma vez. Ele sabe que, depois daquele passo, não haverá retorno. Mas Adriana já não quer voltar. Ela quer que Pilar sinta o que é perder o chão. Quer que a família Brandão experimente o mesmo desespero que impôs a ela. E então, com o olhar firme, ela decreta que o plano começa naquele instante. Horas depois, Brigitte retorna ao apartamento da família. Com passos silenciosos,
entra no quarto da mãe sem ser percebida e vai direto até o cofre de Arthur. Cada segundo parece carregar o risco de uma tragédia. Se Pilar aparecer, tudo estará perdido. Mas Brigitte digita o senha passada por Adriana. A porta se abre e ali dentro ela encontra exatamente o que procurava. Fotos, papéis comprometedores, documentos confidenciais e registros que Pilar mantinha trancados como se fossem a chave de sua própria impunidade. Ao retirar o material, Brigitte sente que também está se vingando. Pilar a subestimou, pisou em todos ao redor e acreditou que jamais seria traída dentro da própria casa. Mas agora, sua filha segura nas mãos a prova de que o Império Brandão pode ruir de dentro para fora. Dona Pilar, você achou mesmo que ia pisar em todo mundo e sair ilesa? Assim que deixa o local, Brigitte liga para Adriana. Do outro lado da linha, a voz dela vem carregada de euforia. A primeira parte do plano deu certo. Ela abriu o cofre antes que alguém percebesse e conseguiu tudo o que precisava. Adriana desliga o telefone com o coração acelerado. A vitória parece próxima, mas o medo também cresce, porque agora não se trata apenas de enfrentar Pilar com palavras. Trata-se de usar contra ela os segredos que a própria vilã tentou esconder do mundo. Otoniel percebe a tensão no rosto da neta e pergunta se Brigitte conseguiu. Adriana confirma, mas admite que está nervosa. O avô então faz o alerta mais duro de todos. Ela está colocando seu futuro nas mãos da filha da mulher que a destruiu. Adriana respira fundo, encara Otoniel e responde com a convicção de quem já perdeu demais para continuar parada. Eu sei dos riscos, vô, mas se essa for a única chance de fazer justiça, eu vou apostar nela. A queda de Pilar já começou. A vilã ainda não sabe, mas seus segredos saíram do cofre. Suas mentiras estão nas mãos de Adriana. E quando a verdade finalmente entrar pela porta, Pilar não terá riqueza, arrogância, nem sobrenome capaz de protegê-la. A chegada de Brigitte à casa de Adriana muda completamente o peso daquela noite. Ela entra carregando uma caixa enorme, como se trouxesse nas mãos não apenas documentos, mas a própria sentença de Pilar Brandão. Otoniel permanece desconfiado, com os olhos presos em cada movimento da jovem, porque para ele, qualquer gesto vindo daquela família pode esconder uma armadilha. Mas Adriana, mesmo nervosa, sente que aquele pode ser o primeiro passo real para recuperar tudo o que lhe foi arrancado. Brigitte coloca a caixa sobre a mesa e respira fundo antes de encarar os dois. Sua voz sai firme, quase desafiadora, como se ela também estivesse rompendo uma corrente antiga que aprendia a própria mãe. Está tudo aqui, Adriana. Cada segredo da Pilar, cada armação, cada prova que ela achou que ficaria enterrada para sempre. Adriana se aproxima devagar. Suas mãos tocam a tampa da caixa com uma mistura de ansiedade e raiva contida. Ao abrir, ela encontra fotos, papéis, registros confidenciais e um diário que parece carregar a sujeira escondida por trás do luxo da família Brandão. A cada página, a fisioterapeuta sente o passado voltar como uma lâmina, mas agora a dor não vem sozinha. Ela vem acompanhada de força. Durante anos, Pilar se escondeu atrás de dinheiro, influência e sobrenome. Durante anos usou o silêncio dos outros como escudo. Mas agora, os segredos que ela guardava no cofre de Arthur estavam diante de Adriana. E tudo o que antes parecia impossível começava a ganhar forma. A mulher que foi humilhada, acusada e isolada injustamente, agora tinha em mãos a arma que poderia fazer a vilã cair de joelhos. Chegou a hora, Pilar. Você vai pagar por cada segundo que eu passei trancada. Otoniel observa a neta e percebe que aquela não é mais a mesma Adriana que voltou para casa tentando apenas respirar em liberdade. Agora existe nela uma determinação quase assustadora.
Ele teme que o desejo de justiça se misture com sede de vingança, mas também entende que ninguém poderia atravessar tamanha injustiça e sair intacto. Adriana não quer piedade, quer reparação, quer que Pilar sinta o peso da verdade. Horas depois, o confronto finalmente explode. Pilar está tranquila na sala principal de seu apartamento, cercada pelo conforto e pela arrogância de quem acredita que nada pode alcançá-la. Mas a porta se abre, e Adriana surge ao lado de Otoniel, com uma postura firme, silenciosa e poderosa. A presença deles paralisa Pilar por alguns segundos. A madame tenta reagir com sua velha superioridade, mas o medo aparece antes mesmo de suas palavras. Ela pergunta como eles entraram ali. Ameaça chamar as autoridades e tenta jogar Adriana de volta ao lugar de vítima, como sempre fez. Só que desta vez, Adriana não se abala. Ela encara Pilar sem piscar, como se cada palavra da inimiga fosse apenas poeira, diante do que estava por vir. Pode chamar quem você quiser, Pilar. Hoje quem vai sair daqui escoltada não sou eu. Os empregados, atraídos pela discussão, correm até a sala e ficam em choque ao ver a cena. Otoniel dá um passo à frente, protegendo a neta, e deixa claro que a única pessoa fora da lei naquele ambiente é Pilar. A tensão cresce. A sala parece pequena demais para tanta raiva acumulada. E Pilar tenta recuperar o controle com ofensas, ameaças e gritos. Mas então Brigitte entra no apartamento, fingindo surpresa ao ver todos ali. Sua atuação é calculada, fria e perfeita. Pilar, ao ligar os pontos, empalidece. Ela percebe que a própria filha abriu as portas para seus inimigos e ajudou Adriana a chegar até ali. O choque se transforma em fúria. Pilar aponta para Brigitte como se tivesse sido apunhalada pelas costas. Você se juntou a eles? Minha própria filha? Sua traidora! Brigitte não baixa os olhos. Pela primeira vez, Pilar entende que já não controla nem a própria casa, nem a própria filha, nem os próprios segredos. E Adriana aproveita exatamente esse momento para dar o golpe mais duro. Com uma calma cortante, avisa que Pilar tem 1 hora para juntar suas coisas e sair daquele apartamento para sempre. Se insistir em ficar, Adriana entregará tudo o que encontrou no cofre de Arthur diretamente às autoridades. A vilã tenta rir, tenta fingir desprezo, tenta se agarrar à pose de mulher intocável. Mas seu rosto entrega o pânico. Ela sabe o que guardava naquele cofre. Sabe que aqueles papéis podem destruí-la. Sabe que, se Adriana realmente levar aquilo adiante, seu mundo de luxo e poder pode virar cinzas. Antes que Pilar consiga reorganizar sua arrogância, Edivaldo aparece carregando uma sacola escura cheia de roupas de grife da patroa. Adriana toma a sacola das mãos dele e caminha até a varanda. Pilar percebe o que vai acontecer e corre atrás, desesperada, mas já é tarde. Sem hesitar, Adriana vira a sacola, e as peças caríssimas começam a cair no vazio, voando pelo ar como símbolos de uma vida construída sobre crueldade. Pilar grita enlouquecida, como se cada vestido despencando fosse uma parte de seu império sendo arrancada diante de seus olhos. Você perdeu o juízo? Essas roupas custam uma fortuna. Adriana solda a sacola vazia no chão, com desprezo, e encara a rival com uma frieza que assusta até os empregados. Naquele instante, não existe mais a mulher acuada que Pilar destruiu. Existe uma Adriana de pé, devolvendo humilhação com humilhação, fazendo a vilã provar o gosto da queda em público. Já, então desça rápido, Pilar. Vá buscar seus trapos na rua. O seu tempo já está correndo. A sala fica em silêncio. Brigitte observa tudo sem arrependimento. Otoniel permanece ao lado da neta. E Pilar, pela primeira vez, parece verdadeiramente sem saída. A mulher que passou a vida mandando, expulsando e manipulando agora
recebe uma ordem dentro da própria casa. E essa ordem não vem de alguém fraco. Vem de Adriana, a mulher que ela tentou destruir e que acaba de voltar para cobrar cada dívida. Mas a queda de Pilar é apenas o começo. Porque enquanto ela tenta juntar os pedaços de sua arrogância, uma nova verdade se aproxima, ainda mais devastadora. Heitor está prestes a aparecer com imagens capazes de revelar que Arthur não foi empurrado por uma pessoa só. Foram duas. E quando essa prova vier à tona, a família Brandão descobrirá que nenhum cofre, nenhum dinheiro e nenhuma mentira será capaz de proteger os verdadeiros culpados. Mas quando Pilar começa a acreditar que ainda pode recuperar o controle, uma nova presença surge para transformar a queda dela em um escândalo impossível de esconder. Heitor aparece na casa de Adriana, carregando não apenas o peso de um passado misterioso, mas também a prova que pode destruir de vez a mentira construída pela família Brandão. Otoniel, ao ver aquele homem desconhecido entrando em sua sala, se coloca imediatamente em alerta. Depois de tudo que sua neta sofreu, qualquer estranho ligado aos Brandão parece uma ameaça. Ele ergue a voz, desconfiado, pronto para defender Adriana de mais uma armadilha. Quem é você? Se veio em nome daquela família, pode dar meia volta agora mesmo. Adriana tenta acalmar o avô, mas também sente uma estranha familiaridade no rosto do rapaz. Ela sabe que já viu aqueles olhos em algum lugar. E então Heitor revela a verdade que deixa todos sem reação. Ele é filho de Arthur Brandão, o homem cuja morte mudou para sempre o destino de Adriana. A revelação cai como um trovão. Adriana fica sem fôlego. Durante anos, Arthur procurou aquele filho, guardou suas fotos, alimentou a esperança de reencontrá-lo. E agora, depois de tanto tempo desaparecido, Heitor surge justamente quando a verdade sobre a morte do pai começa a vir à tona. O meu nome é Heitor. Eu sou filho de Arthur Brandão. E voltei para fazer justiça. Otoniel, ainda desconfiado, cobra explicações. Quer saber onde Heitor esteve durante todo esse tempo? Por que não apareceu para se despedir do próprio pai? E o que realmente deseja ao procurar Adriana? Mas Heitor evita revelar tudo sobre seu desaparecimento. Ele afirma apenas que muitas coisas aconteceram e que em breve todos saberão a verdade. Por enquanto, o mais importante é outra coisa. Ele sabe que Adriana é inocente. E não veio apenas com palavras. Heitor tira um pendrive do bolso e revela que conseguiu recuperar as imagens verdadeiras das câmeras de segurança do dia da queda de Arthur. As gravações que a família Brandão tentou apagar, esconder e enterrar para sempre. As mesmas imagens que poderiam ter impedido Adriana de passar anos pagando por um crime que não cometeu. Adriana se aproxima do computador com as mãos trêmulas. Otoniel fica ao seu lado, tenso, quase sem respirar. Heitor conecta o pendrive e pede que os dois prestem atenção na varanda. A imagem começa a rodar e cada segundo parece abrir uma ferida antiga. Então, diante dos olhos de Adriana, a verdade aparece de forma brutal. Arthur não foi empurrado por uma única pessoa. Foram duas. Adriana fica paralisada. O mundo parece girar ao seu redor. A injustiça que destruiu sua vida não nasceu de um acidente, nem de um gesto isolado, mas de uma trama covarde, fria e calculada. Otoniel se aproxima da tela, indignado, incapaz de compreender como alguém poderia fazer aquilo com o próprio sangue. Meu Deus! Foram duas pessoas. Eles planejaram tudo. Heitor confirma, com revolta no olhar. E deixa claro que não pretende entregar aquelas provas apenas às autoridades, para que a influência dos Brandão tente abafar o caso mais uma vez. Ele quer expor tudo em rede nacional. Quer que o país inteiro veja quem foram os verdadeiros culpados. Quer devolver a Adriana
a dignidade que roubaram dela e honrar a memória do pai. Sem perder tempo, Heitor liga para Marcos e manda organizar uma coletiva de imprensa com os principais veículos de comunicação. Um escândalo está prestes a explodir, e desta vez, a família Brandão não terá para onde correr. Adriana, ainda em choque, escuta cada palavra e entende que chegou o momento que esperou por anos. A mulher injustiçada não está mais sozinha. Pouco depois, Adriana decide dar o próximo passo. Ela liga para Ademir, seu grande rival, e com uma frieza que deixa o advogado inquieto, manda que ele reúna todos os membros da família Brandão no apartamento de Arthur. Ademir tenta ameaçá-la, lembrando sua liberdade condicional, tentando colocá-la de volta no lugar de medo onde ela viveu por tanto tempo. Mas Adriana já não se intimida. Prepare seus clientes, Ademir. A verdade vai chegar hoje, e ninguém vai faltar a essa despedida. Horas depois, os Brandão chegam ao apartamento de Arthur, esperando mais uma reunião comum. Talvez mais um evento controlado por dinheiro e influência. Mas encontram algo completamente diferente. A sala está tomada por jornalistas, câmeras, luzes e repórteres. No centro de tudo estão Adriana e Heitor, firmes, diante de uma família inteira que começa a empalidecer. Pilar trava ao ver o sobrinho que todos acreditavam desaparecido. Ingrid perde a cor. Os outros familiares se entreolham, tentando entender como aquele homem voltou justamente ao lado de Adriana, a mulher que eles tentaram destruir. Pilar ainda tenta sustentar a arrogância, chamando Adriana de aproveitadora e acusando Heitor de ingratidão. Mas a máscara já está rachada. Heitor pega o microfone e sua voz ecoa pela sala. A farsa de vocês acaba agora. Hoje o país vai ver quem destruiu meu pai e quem roubou 6 anos da vida de uma mulher inocente. Adriana dá um passo à frente. Seu olhar passa por cada rosto daquela família, e sua voz sai firme, carregada de dor e justiça. Ela lembra os 6 anos de liberdade roubados, as provas falsas, os silêncios comprados, a humilhação pública e a memória de Arthur manchada por aqueles que deveriam amá-lo. Então Heitor anuncia que o vídeo será exibido. A família entra em desespero. Pilar tenta gritar, Ingrid tenta se defender, mas já não há espaço para teatro. As câmeras estão ligadas. Os jornalistas registram tudo. E quando Heitor finalmente aponta para as verdadeiras culpadas, o Império Brandão desaba diante de todos. Quem empurrou meu pai daquela varanda foram vocês duas, Pilar e Ingrid. O apartamento explode em alvoroço. Flashes disparam, repórteres avançam, seguranças bloqueiam as saídas. E Pilar e Ingrid ficam sem ter para onde fugir. A mentira que sustentou anos de poder e impunidade se transforma em vergonha nacional. Adriana observa tudo em silêncio, sentindo o peso do passado começar a sair de seus ombros. E no meio daquele caos, Heitor se vira para ela. Sem precisar dizer mais nada, ele a puxa para perto e a beija diante de todos. Não é apenas um beijo de amor. É o símbolo de uma vitória, o início de uma nova vida e a prova de que, mesmo depois de tanta dor, Adriana ainda pode renascer. Mas essa justiça ainda não terminou. Porque depois de Pilar e Ingrid, o próximo alvo de Adriana será Ademir. E quando ela descobrir o segredo mais vergonhoso da esposa dele, a queda do advogado promete ser ainda mais cruel. Mas a queda da família Brandão não termina com Pilar e Ingrid sendo desmascaradas diante do país inteiro. Para Adriana, aquela vitória era apenas o começo de uma justiça maior. Porque ainda existia um homem que havia ajudado a manter toda aquela mentira de pé. Um homem que usou sua influência, seu nome e sua arrogância para transformar uma inocente em culpada. Ademir. Pouco depois do escândalo no apartamento de Arthur, Adriana entra no escritório do advogado, decidida a cobrar cada dívida.
Ademir a recebe atrás de sua mesa, frio, calculista, como se ainda fosse dono da situação. Ele tenta intimidá-la, lembrando que ela ainda cumpre parte de sua sentença em liberdade, e que qualquer passo errado poderia mandá-la de volta para o lugar de onde saiu. Mas Adriana já não é a mesma mulher que ele ajudou a destruir. Ela não baixa os olhos, não treme, não recua. Você acha mesmo que suas ameaças ainda funcionam comigo depois de tudo que eu sobrevivi? Ademir ri com desprezo. Para ele, Adriana continua sendo uma ex-condenada sem força, sem dinheiro e sem proteção. Ele se coloca como um homem respeitado, influente, intocável. Diz que as autoridades jamais escutariam uma mulher como ela contra alguém como ele. Mas é exatamente esse orgulho que começa a cavar sua ruína. Adriana se aproxima com um olhar cheio de fúria e determinação, e deixa claro que passou 6 anos no escuro planejando aquele momento. Ela não precisa de fortuna para derrubar um castelo de mentiras. Precisa apenas encontrar a rachadura certa. Eu vou destruir seu nome, sua pose e essa máscara de homem honrado. Você vai sentir o peso de cada dia que roubou da minha vida. Ao deixar o escritório, Adriana caminha pelo corredor, ainda tomada pela raiva, até escutar uma voz nervosa vindo de uma sala entreaberta. É Dora, esposa de Ademir, falando ao telefone com um desespero que tenta esconder. Adriana se aproxima em silêncio e ouve a mulher dizer que o marido não pode descobrir o que ela anda fazendo pelas costas dele. Aquela frase muda tudo. Adriana percebe que o grande intocável talvez esteja sendo enganado dentro da própria casa. E se Ademir sempre usou a humilhação dos outros como arma, agora ela usará a vergonha dele como resposta. Sem perder tempo, segue Dora e descobre que ela vai até uma academia de dança para se encontrar secretamente com André, sobrinho do próprio marido. Escondida, Adriana observa os dois conversando em clima de tensão. Dora está assustada, teme perder tudo se Ademir descobrir. André tenta tranquilizá-la, dizendo que o tio é arrogante demais para enxergar o que acontece bem debaixo de seu nariz. Então, diante dos olhos de Adriana, os dois se beijam, revelando o segredo que poderia destruir a imagem pública de Ademir. Adriana grava tudo com o celular. Cada segundo daquela cena se transforma em uma arma. O homem que se dizia superior, que ameaçava jogar Adriana de volta ao isolamento, agora tinha sua fraqueza nas mãos da mulher que tentou esmagar. Que presente maravilhoso você acabou de me dar, Dora. A queda do Ademir está apenas começando. Com a prova guardada, Adriana liga para Ademir e o chama até um hotel. O advogado chega irritado, convencido de que está prestes a acabar com mais uma tentativa desesperada dela. Antes de entrar, ele a ameaça novamente, dizendo que ela se arrependerá de ter mexido com ele. Adriana apenas sorri. Pela primeira vez, ela sabe exatamente o que o inimigo verá quando abrir aquela porta. Ao caminhar pelo corredor, Ademir começa a ouvir sons vindos do quarto. Sua expressão arrogante muda aos poucos. A certeza dá lugar à dúvida. A dúvida dá lugar ao medo. Adriana, parada atrás dele, aproveita o instante e provoca com frieza. O que foi, Ademir? Perdeu a coragem? Entre. Veja com seus próprios olhos. Quando ele abre a porta, seu mundo desaba. Dora e André estão ali, entregues à traição, sem imaginar que o homem que ambos enganavam acabara de chegar. Ademir fica paralisado, incapaz de acreditar no que vê. Logo depois, o choque se transforma em fúria. Ele grita, exige explicações, chama Dora de traidora e encara André como se tivesse sido apunhalado por alguém que tratava como filho. Dora tenta se justificar, mas não há explicação capaz de salvar aquela cena. E então Adriana dá o golpe final. Pega o celular e começa a transmitir tudo ao vivo nas redes sociais.
O escândalo que Ademir sempre temeu agora acontece diante de todos. Sua imagem de homem poderoso, respeitado e inabalável, se parte em segundos. Com lágrimas no rosto, ele pergunta por que Dora fez aquilo. Fala do dinheiro, do status, da vida confortável que deu a ela. Mas Adriana não sente pena. Ela observa o homem que destruiu sua vida ser destruído pela própria arrogância. Não adianta chorar agora, Ademir. Você passou a vida pisando nos outros. Hoje, quem cai diante de todos é você. Naquele quarto, Ademir perde mais do que uma esposa. Perde a pose, perde o controle. Perde a imagem que construiu em cima de mentiras, ameaças e injustiças. E Adriana, sem precisar levantar a mão contra ele, consegue fazer o advogado provar o gosto da humilhação pública. Assim, a nobreza do amor fecha essa virada com Adriana, recuperando sua força, Pilar e Ingrid expostas como culpadas pela queda de Arthur, Heitor surgindo como aliado e novo amor, Brigitte rompendo com a própria mãe, e Ademir finalmente atingido no ponto mais fraco, seu orgulho. Porque nesta história, a justiça pode demorar, pode doer e pode parecer impossível, mas quando chega, ela não bate a porta em silêncio. Ela invade, revela, expõe e faz cada culpado encarar exatamente aquilo que tentou esconder. Se você gostou desse capítulo explosivo de A Nobreza do Amor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo. Adriana foi longe demais ou apenas deu a Ademir o castigo que ele merecia? A gente se encontra no próximo resumo, porque essa vingança ainda promete abalar muito mais gente.